E agora vamos conversar com Júlio Adamanto, dramaturgo da Academia Stalin, Stalin Academia, juntamente com Dan Gomes e Carlos Rodrigues. Cadê o pessoal? Cadê os diretores, os atores? A peça em destaque é Desenredos. Seja bem-vindo. Tem essa cadeirinha ali? Tem. Pronto. Já tem um aqui. Bom, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Júlio Adamanto, dramaturgo e roteirista. Sou administrador, junto com o maestro Héctor Veríssimo, do Espaço ao Cubo. Estou muito feliz de estar aqui participando nesse primeiro ano da conferência. E aí falar um pouco do Desenredos, falar um pouco da tela urbana, né, e falar do desenvolvimento cultural, no caso, dentro desse projeto, e com a parceria do Espaço ao Cubo e da Staging Academy. Eu acho que é legal, Carlos, começar. Boa tarde a todos. Sou o Carlos, sou produtor cultural. Tem 2 anos que eu adentrei na tela urbana e é uma coisa que o Dan também, a gente estava até comentando, né, Dan, que o processo de fazer parte de um coletivo é muito importante quando você se identifica com os temas, né? E aí um dia, acho que foi a mesma coisa que você, né, Dan? A gente foi lá, vamos conhecer, e aí a gente acabou se apaixonando. Quando a gente fala um pouquinho de tela urbana, ela tem 11 anos de existência, né? A gente sabe que a arte é inclusiva, mas quando a gente fala exatamente da tela urbana, ela trabalha com temas relevantes para a sociedade. Vocês estão vendo aí, a gente tem a nossa peça guarda-chuva, que é o Guarde para os Dias de Chuva, que teve aí a última sessão em outubro, terminou em outubro. Vai voltar, né, Júlio? Talvez. Ano que vem. E que falou muito dessa questão dos relacionamentos, né, LGBTQIA+, né? Existem outras peças, né, aí do Júlio, Your Song, baseada aí nas músicas do Elton John, e o Desenredos, que é o qual a gente quer mostrar um pouquinho para vocês, né? Então, para quem quiser conhecer, tá um pouquinho, tem o nosso Insta aí, que é o Tela Urbana SP. E aí, quando a gente fala de tela urbana, a gente não pode deixar. A gente sabe que a arte aí está um pouquinho... Estamos caminhando, mas a gente precisa aí de grandes parcerias, e a tela urbana teve o sucesso e a sorte de contar aí com o Espaço ao Cubo, onde aconteceram e acontecem as nossas apresentações, e com a parceria da Staging Academy aí do Ettore, que dentro dos nossos projetos, né, Júlio, principalmente na área musical, com a experiência dele, nos ajudou a fazer com que os nossos projetos fossem esse sucesso que são hoje, né? Então, a gente até coloca aí, né? A gente acabou de passar, né? O Espaço ao Cubo acabou de apresentar aí a família Adams, mas tem outros grandes sucessos, Mamma Mia aí. Quem quiser conhecer ou até participar desses processos, a gente está deixando aí o Espaço ao Cubo, né, no Instagram, e o Stage Academy aí para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E aí, Júlio, eu vou passar para você para falar um pouquinho da peça, né, e a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho dessa nossa peça que a gente teve a oportunidade de trazer aqui para todo mundo. Bom, falar sobre Desenredos, a gente, dentre as temáticas que tem dentro do espetáculo, ela fala, dentre alguns assuntos, ela fala especificamente sobre suicídio, fala sobre crises de ansiedade e principalmente sobre o etarismo dentro da comunidade LGBT, né? Que tem esse problema de crise de identidade, principalmente pós-pandemia. Surgiram muitos, no caso não surgiram, mas enfatizou muitos casos de suicídio,
principalmente dentro da comunidade, por conta da solidão, por conta do preconceito e entre outras problemáticas, né? Mas o principal é essa crise de identidade, principalmente com a idade, né? Com a idade e com a solidão. E eu me deparei com muitos casos tristes, doloridos até, né? De principalmente homens que não conseguiam lidar com além da solidão durante o período da pandemia, mas também com a crise com a idade, né? Com a solidão, com essa dor de abandono, não só de família, mas muitas vezes de si próprio, né? Então, o espetáculo ele vem de encontro nessa questão de contar essa história, como é o título, de desenrolar sobre essa temática, mas mostrar que sim, é possível você ser feliz, independente da idade que você tenha, e que você tem chance de recomeçar e de você se reconhecer como uma pessoa forte, e que, por mais que você tenha cicatrizes, você vai superar isso, e que a vida não é que nem final de novela da TV, né? Que tem que terminar, ou alguém morre, ou alguém se casa, ou tem filho, mas tem um outro lado disso, né? Então, o espetáculo fala, dentre os vários assuntos, mas esse é um dos principais, né? Eu acho que é bom agora o Dan falar um pouco, né? Não, ele não conhece muito do personagem dele, mas eu acho que ele tem uma bagagem muito bacana enquanto ator, enquanto membro e também negro, e a trajetória dele, né, de encarar esse desafio, além do Desenredos, mas também como artista, né, em São Paulo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dan, sou ator. E o Desenredos vai ser o segundo trabalho que eu vou fazer com o Júlio. O primeiro foi o Guarde para os Dias de Chuva, que, assim, desde quando o Júlio me convidou para fazer, me chamou para fazer, que eu participei da seletiva, eu sabia que eu precisava contar aquela história, porque é muito do que a gente vive, do que o LGBT passa. Então, tipo, para mim foi um presente, assim, quando o Júlio me convidou para fazer o papel. Eu revezava entre dois papéis, que eram um casal. Era um casal e eu fazia os dois. E um deles era o protagonista. E foi muito boa a recepção do público. Depois a gente escutou falar que foi muito legal colocar um protagonista preto num elenco majoritariamente branco ali. Só tinha eu de ator preto, né, Ju? Sim. Só eu, então foi muito bom, e falava questões que eu como artista gostaria de me expressar, gostaria de falar. Aí quando o Júlio me chamou para o Desenredos, eu nem pensei duas vezes, falei, com certeza vou, porque provavelmente é também algo que eu gosto de falar, porque os textos do Júlio tratam muito dessa questão do LGBT, do que a gente passa, das privações nossas. Então, aí ele me chamou, eu já aceitei de cara. E estamos aí para fazer o Felipe. E agora, como que é o seu desafio enquanto ator, artista em São Paulo, enfim? Desafios são vários, sendo preto, sendo LGBT. Então, tipo, são várias camadas ali que a gente tem que... várias bolhas que a gente tem que furar para poder estar ali, resistindo, né? Tá. Para o Carlos, então, também, né, na condição também, como você encara isso enquanto produtor, patrocinador, quando você encara um patrocinador, como que é a recepção? Eles têm algum tipo de preconceito, ou, enfim? Geralmente, quando nós procuramos, né, a parceria com algumas empresas, geralmente eles falam assim, poxa, lá vem ele com aquela história triste que todo mundo vai morrer e vai se matar. E o Guarde, né, para quem acompanhou, e o que acontece nos enredos é exatamente isso. A gente não vem trazer
é triste. A gente vai trazer a história real. Acredito que quem assista vai se identificar. O que a gente procurou, o que nós fizemos no Guarde Dia de Chuva e o que a gente pretende fazer em Desenredos é buscar empresas que atuam e que concordam com a temática, né? Então, a exemplo do Guarde dos Dias de Chuva, a gente conseguiu o apoio e o patrocínio do Scruff, do aplicativo, e, em um determinado tempo, a nossa peça ficou lá como indicação de peça para as pessoas assistirem. E, mesmo sendo aplicativo, as pessoas do aplicativo vão para a peça. Então, muitas pessoas foram lá e falaram: a gente viu lá no aplicativo e a gente veio assistir. E a intenção agora é essa com Desenredos, né? A gente está preparando todo o nosso plano de comunicação, porque a gente precisa entender que a cultura está aí se movimentando, mas ninguém é bobo aqui de dizer que quando você faz uma contraproposta, a empresa ela quer realmente ver a marca dela associada. Então, a gente aproveita aí, né, esses 11 anos da tela urbana, essa credibilidade que tem do Júlio, né, do espaço, da staging, para mostrar, né, e conseguir apoios aí. E aí o que a gente está pensando em contraprodução, né, Júlio, a gente já fez algumas reuniões, quais as ações que a gente pode fornecer em contrapartida, seja lá no teatro, seja nas mídias sociais, e também buscar pessoas, como você disse, que trabalham sobre o tema, né? Então, especialistas, enfim, porque, apesar de ser uma manifestação de arte, a gente está falando aí de temas que precisam ser falados, né? Quando a gente fala de ansiedade, antigamente era coisa de gente fresca, hoje a gente entendeu... De gente rica, né? De gente rica, né? Ai, não tenho tempo. A gente fala, imagina, vou ter tempo para isso. E a gente descobriu que alguns desses temas, que a ansiedade, essa questão de etarismo também, são assuntos que precisam ser discutidos. Com certeza. Eu vejo isso porque eu estou num outro projeto, numa plataforma de streaming, e onde eu trabalho na sala de roteiros, tem além de mim, tem outra pessoa, tem um negro, tem uma trans, que são do corpo de roteiristas, e eles falam também dessa questão dessa crise de identidade, dessa problemática da idade, né? Então, para eles também, eles viram e veem o espetáculo como um farol, como um deles falou como farol de esperança, né? Então, eu acho que, assim, como o Carlos enfatizou, eu acho muito importante enfatizar sobre essa temática, né? Porque é uma coisa que, de uma hora para outra, a gente vai ter que encarar, né? Dessa questão dessa crise de meia-idade, né? E, enfim, agora eu deixo para vocês. Júlio, até para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Você hoje está à frente aí da tela urbana e recentemente teve aí o desafio de ser um dos condutores aí do Espaço ao Cubo, né? Como dentro de todos esses temas, né, fazer essa ter o tempo mesmo, né, Júlio, para cuidar de um teatro, cuidar de uma peça, cuidar de um elenco, né, porque você também cuida do elenco. Me fala um pouquinho sobre essa sua experiência. Eu estou há quase um ano cuidando do Espaço ao Cubo, né, como administrador de pautas do teatro, né, que o Héctor até tratou aqui na palestra anterior dele cometer uma loucura de, em plena pandemia, comprar um teatro. E ele comprou, né? E ele me convidou para ser administrador. E, assim, tem dia que dá vontade de chorar de pauta. Mas, assim, graças a Deus, está tendo bastante procura no teatro para pauta, né? E, inclusive, de muito espetáculo com a temática dentro da comunidade LGBTQIA+, né? E assim, e como tem essa facilidade dele também ser o diretor de cultura
da Câmara. Então, muita gente acaba procurando por conta do espaço, da diversidade do espaço, né? Então, assim, agora mesmo, graças a Deus, a gente já está com quase 80% de ocupação do teatro para o resto do ano, né? De procura. E, assim, eu posso dizer que uns 40% é de espetáculo dentro da temática, dentro da nossa comunidade. É uma pergunta minha agora para você. Como que você se vira com tudo isso? Como que você dá conta de ser o administrador, de ter um projeto em streaming, estar com desenredos? Como que você lida com isso? Eu tenho vontade de chorar, tem dias. Mas eu consigo administrar bem. Consigo, porque eu tenho, além desse trabalho, tenho trabalho com a plataforma de streaming, que é reuniões semanais, né, que é um projeto que é um espetáculo teatral, que depois ele vai virar uma série dentro da plataforma, né? Então, primeiro vai lançar o espetáculo teatral e depois dentro desse espetáculo ele já está condensado em série, né? Da plataforma com a letra N. E além disso, cuidar de desenredos, cuidar do teatro. Mas, assim, eu não consigo não trabalhar de outra forma, eu não consigo não escrever, eu não consigo não dirigir, eu não consigo ter esse contato de autor com o público e vice-versa, né? Então, assim, eu gosto de ouvir a impressão do público quando fala que gostou. O exemplo do Guard, ele ficou entre um dos espetáculos LGBT mais bem vistos dentro de São Paulo. Ele já ficou a 6ª temporada, né? Desde 2017, é um espetáculo que já foi montado. E agora ele volta o ano que vem, mas ele volta com uma outra temática dentro do mesmo tema, mas agora ele vai tratar com atores de 50 anos a mais, né? E para mim, assim, é o espetáculo principal da companhia. Para mim é muito gostoso montar o Guard. Mas, assim, eu consigo lidar bem. Eu durmo 4 horas por dia, estou super bem. Preciso de cafeína e melatonina para acordar e para dormir. Mas assim, está sendo muito legal essa correria. Eu acho que, para a gente que é da comunidade, a gente não consegue ficar parado para nada, né, nessa vida. Né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, assim, é muito gostoso. Eu não consigo não me ver não trabalhando. Não ser de outro jeito. Né? Não seria outro jeito. Se morresse hoje, voltasse amanhã, eu ia fazer tudo de novo, até pior. Né? E até por esse momento da volta da cultura, né, a gente tem que aproveitar um pouquinho esse momento, né, que as coisas estão retomando aos poucos. A gente ainda precisa de mais, né, mas a gente que trabalha com cultura é aproveitar esse momento da retomada, né, Júlio? Com certeza. Eu acho que foi muito importante. Não foi nem só uma retomada, mas está sendo uma aceleração. Né? Eu acho que tudo que ficou represado antes, né, dos 4 anos atrás, agora está meio que correndo atrás do tempo perdido. Eu acho que é um momento que tanto a cultura quanto nós da comunidade precisamos agora correr para diminuir o prejuízo que tivemos, né? Enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto culturalmente falando, né? E já fomos muito massacrados, né, durante esses últimos anos. Então, agora a gente precisa correr contra o tempo, né, até em nome da gente, enquanto comunidade, enquanto em nome de pessoas que não estão mais aqui, infelizmente, né, tanto parentes que perdemos, quanto pessoas, amigas da comunidade, artistas, tudo. Né? Então a gente precisa, eu acho que é uma questão de honra a gente retomar
essa cultura por uma questão de batalha mesmo, de dar um nome, de dar a cara a tapa enquanto comunidade, né? E que bom que a gente está retomando, né? Graças a Deus, né? Estamos retomando e fortes. Existindo. Né? Sempre. Sempre. Eu acho que é isso. Bom, acho que nos momentos finais, né, queríamos agradecer aí pelo espaço da gente apresentar essa peça. Então, estreia em agosto. Em agosto, mas logo a gente, lá no Instagram do Tela Urbana, né, mais uma vez Tela Urbana SP, a gente já vai colocar um pouquinho aí. A gente trouxe realmente na intenção de falar do nosso processo. Então, quem se interessou pode nos procurar também. A gente está muito aberto a parcerias, a apoios, a patrocínios. Eu acho que é isso. Acho que era mostrar um pouquinho dessa peça que, em agosto, vai trazer temas aí que não saem de moda e que devem ser muito bem discutidos. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado.